Então, continuando o- a primeira parte do vídeo, a gente estava falando sobre esse duplo movimento que essa máquina de expressão kafkiana consegue operar. A gente destacou anteriormente que ela antecipa, ela apreende as potências diabólicas do porvir, a saber, burocracia stalinista soviética, nazifascismo, né, alemão, italiano, e o americanismo ou tecnocracia ou até um capitalismo nessas novas configurações já apontadas para o século XX. Né? Kafka viveu ali até 1924, mas ele já conseguiu antever outros eventos históricos que ainda não tinham acontecido. Então ele trouxe à tona de maneira a antever. Portanto, aqui o escritor ele é um vidente. Bom, então não é só esse lado crítico, digamos assim, de desmontagem, de trazer à tona essas forças que ainda não foram atualizadas no campo social, na história. Mas existe um outro movimento dessas máquinas de expressão no Kafka que concernem a forças revolucionárias, mesmo que modestas, a se construir. Então aqui a gente já tem um outro viés que vai ser o tópico dessa aula. Qual é o título da aula? Literatura ou a grande saúde? A gente tem, por exemplo, na história da literatura, muitos casos que a gente vai contar aqui agora, da saúde, da longevidade desses escritores. Mas, para pontuar esse tópico, né, que é a gorda saúde dominante, o Kafka ele conta no seu diário uma anedota que consiste no seguinte: ele estava passeando e aí ele vê ao longe esse advogado K, opulento, vindo em direção a ele, e ele já pensa: eu não quero socializar. Como é que eu faço para me desviar? Como é que eu faço para não continuar esse tipo de interação? Aí o que acontece? Ele vai percebendo que esse indivíduo quer puxar assunto, quer conversar, e ele tem que tomar cuidado para não falar demais, não abrir margem para a conversa se estender. Esse personagem aí, ele tem essa estrutura física opulenta, tem um perfil, uma espécie de autossuficiência saudável e pegajosa, no sentido de querer conter, querer abraçar e de não dar margem para os fluxos, para as passagens. É alguém que tem respostas para tudo, que tem convicções, que sempre desconsidera o sofrimento, a angústia, o problema. É uma espécie de positividade tóxica. É alguém que não permite que algo diferente dessa perfeição, desse acabamento, desse corpo maciço passem, né? Não consegue pensar em nada diferente disso. E o Kafka vê esse indivíduo como uma montanha da qual ele deve desviar. E o Kafka aqui já nesse lado do inacabamento, da imperfeição, da imaturidade, da minoração. A gente está falando dessa ampliação, a gente pontuou na aula passada, né, dessa ampliação
exagerada demais, mas que é para mostrar outra coisa, para mostrar o molecular. E aí o Kafka ele diz, eu preciso me desviar disso, desviar dessa saúde dominante, dessa saúde padrão, que pode ser também dos corpos musculosos, que tem todos os exames de glicemia, de colesterol, todos eles adequados, uma dieta super saudável, não sei quantas, 8 horas de sono, seja dieta vegana, vegetariana, o que quer que seja, batata doce, frango, salada. O que a gente vai ver aqui hoje é que isso não é saúde. Isso que corresponde a uma saúde do ponto de vista orgânico, fisiológico, e dependendo do caso até mental, não é o que a gente está chamando de a grande saúde que a gente encontra na literatura em especial, mas também a gente encontra em outras obras. Perdão, não só em outras obras, mas também em outros escritores, mas filósofos também, né? Pensadores. Em detrimento dessa saúde exagerada, dominante, que quer dominar tudo, que quer se impor, nós encontramos uma outra natureza da saúde. Algumas pessoas até dizem, o que é a saúde? É a ausência de doença. Mas aqui no caso, há saúde mesmo que na doença. Então, o escritor, aqui no caso Kafka, para além do vivido e do vivível, ele consegue ser atravessado, perceber, ser tocado por forças fortes demais, que uma gorda saúde dominante não são capazes de apreender. Essa abertura, uma espécie de permeabilidade, faz com que se alcance novas percepções, novas sensações. É um outro olhar para com o mundo. E nesse sentido, você pode, mesmo que num corpo muito fragilizado, como é o caso do Kafka, que morreu de tuberculose, ou dos poetas da terceira geração romântica, que morriam com 20 e poucos anos, havia um outro tipo de saúde que ocupava esse corpo extremamente frágil. Então aqui não é uma fraqueza, a fragilidade, é uma força outra, é uma saúde outra, é a grande saúde da literatura, que é essa capacidade de perceber de maneira singular, de maneira exacerbada mesmo essa realidade. E aí no caso, pensando na saúde, a gente poderia inclusive vivenciar esses sentimentos, né? É saudável, inclusive, tirar um bom proveito da doença. É quando você, numa condição de morbidez, você consegue extrair algo de diferente para viver a doença. Dá um exemplo aqui. Há alguns anos atrás, eu estava num cômodo e nesse cômodo ele tinha um ventilador de teto. E era um lugar que eu frequentava. Só que, num determinado momento, depois que eu peguei uma gripe, um resfriado, quando eu fui entrar nesse cômodo, eu achei que a hélice do ventilador ia bater na minha cabeça. O que aconteceu? Eu cresci alguns centímetros? Não. Mas essa condição de doença me deu outras percepções que eu não tinha quando eu estava saudável do ponto de vista orgânico. Tem pessoas que têm sentimentos do tipo, que às vezes podem ser angustiantes, dependendo do caso, mas pode ser uma grande experimentação. É como se você fosse uma espécie de buraco de minhoca, ou uma saturação, uma espécie de permeabilidade, de abertura excessiva, que consiste nessa capacidade de afetar e de ser afetado.
No caso do buraco de minhoca, tem a ver com uma definição da física, consiste nessa passagem espaço-temporal de um tempo a outro, né? Perdão, essa passagem espaço-temporal de um lugar para o outro, de um tempo para o outro, tanto faz, lugar e tempo aqui. Isso tem a ver com a teoria da relatividade do Einstein e a ideia do tempo-espaço curvo. Mas talvez isso tenha também ressonância com a própria ideia do espaço riemanniano, onde dois pontos em lados extremos opostos eles podem em algum momento se encontrar. É uma multiplicidade topológica. Mas pode ser temporal também, do tempo enquanto complicácio, né? da implicação, da complicação temporal, para além desse tempo do relógio, do passado para o futuro. É o tempo que se mistura várias temporalidades. É possível ter esse tipo de sentimento, quando o passado e o presente se misturam, você não consegue controlar. Você sente em demasia o que o outro sente. Você é exposto, aberto, com os poros extremamente abertos, né? Isso é o buraco da minhoca aqui nesse sentido, né? De ser atravessado, de tudo te atravessar e você também deixar o dentro sair, o fora entrar, de uma maneira caótica, né? Caósmica, para ficar mais bonito. Isso é vivenciar, experimentar essa doença, ou, por exemplo, ver até onde vai a insônia, ver até onde vai a preguiça, levar ao extremo, não bloquear esse processo, né, de vivenciar isso que está acontecendo. Isso é uma saúde. Extrair da tristeza, do sofrimento, da dor, algo de novo, algo de diferente. Isso tem a ver com saúde, essa grande saúde. Mas o que mais que seria essa grande saúde? A gente pode pensar que ser saudável é viver conforme a natureza, é não ser regido pelo ressentimento. Viver conforme a natureza, aqui, pode ser visto a partir dessa tríade, de uma espécie de ecosofia ou de 3 ecologias. A primeira delas é a que a gente conhece mais, tem a ver a nossa relação com esse fora, no sentido da fauna, da flora, da atmosfera, do cosmos, essa relação com os animais, com os vegetais. Isso tudo tem a ver com essa relação com fora, né? Com a natureza, com o meio ambiente, com os ecossistemas. De que maneira? O que seria saudável? É quando a gente se permite ser contagiado por devires animais, devires vegetais, cósmicos, moleculares, e produzir outras maneiras de estar no mundo. Isso é uma saúde. Há também um outro tipo de ecologia que se refere à relação com as outras pessoas, a ecologia da socialização. No geral, o que a gente vem percebendo cada vez mais, em especial depois da pandemia, é que as relações interpessoais elas passam por várias crises, vários problemas, né, em várias instâncias, né, a dificuldade de se relacionar com o outro. As relações se tornaram tóxicas, não só em relações amorosas, afetivas, mas às vezes nas relações familiares, até de amizade, de trabalho, as relações ficam cada vez mais difíceis. Isso, inclusive, é o argumento de algumas pessoas, de muitas pessoas, na verdade, que defendem uma espécie de solidão a priori, uma solidão voluntária e nada provisória, ela é quase que definitiva, porque é melhor estar sozinho, seja do ponto de vista da amizade, do amor e até da família, do que me relacionar com o outro, porque o outro pode me machucar, o outro pode me decepcionar, o outro pode tirar vantagem, o outro pode provocar uma dor, um incômodo. Então, melhor ficar sozinho. É claro que a gente tem aqui um problema, porque a gente perde essa potência sinérgica, que inclusive tem frutos políticos muito interessantes, de um coletivo, mesmo que múltiplo, mas que consegue funcionar
de maneira coletiva, de uma união ativa, potente, que não é gregária, a gente perde isso, né? E a gente perde as relações mesmo, a dificuldade de se relacionar. Ainda essa saúde dessa ecologia, a gente encontra a relação também de si para consigo, que é quando a gente não consegue, quando a gente não consegue cuidar da gente, isso não é uma saúde. Ou seja, dentro dessa dobra subjetiva, aqui é uma relação especial com aquilo tudo nosso que é imaterial, que corresponde à minha relação, ao meu pensamento, à maneira de pensar, à maneira de fazer o uso da linguagem e também a minha relação com o tempo. Essa é a minha relação com o imaterial, esse é o meu lado imaterial. E também a gente tem essa relação do plano da extensão, da materialidade do movimento, que é o corpo, né? De fazer uma experimentação interessante com o corpo, que não tem a ver com, por exemplo, um corpo musculoso ou uma mente dita até saudável. É engraçado, né? Porque há algum tempo eu ouvi uma psicóloga falando num podcast que as pessoas mais interessantes que ela conhecia tinham pelo menos alguns diagnósticos. E eu não vou entrar no mérito aqui do que é diagnóstico, do que não é, mas às vezes aquele que tem uma saúde diferente, ele pode ser patologizado, psicopatologizado. E é engraçado que a gente tem vários estigmas sociais, em especial, por exemplo, com relação à loucura, a gente fala o louco é perigoso, cuidado com o louco, quando na verdade as pessoas ditas saudáveis, elas cometem crueldades. A Samira diz, eu posso ser louca, perturbada, mas perversa eu não sou. Então aqui a gente tem uma outra saúde. É uma saúde que atravessa o corpo, inclusive em sofrimento psíquico, em um sofrimento orgânico, mas existe algo ali. Se a gente vai para a literatura, o Kafka, Marcel Proust, dentre tantos outros, né, que tinham uma saúde frágil, a gente vai encontrar uma saúde quando a gente vai para a obra desses escritores. A gente vê isso daqui é de alguém saudável, não é de alguém doente. É alguém que vive a vida saudável no sentido de afirmar essa potência e de não precisar se empoderar, de não precisar humilhar, de produzir propriedade, bens, enriquecimento através da exploração do outro. É um outro tipo de saúde, né? É de uma afirmação da vida enquanto superabundância que faz com que você não queira possuir, dominar, controlar. Você não precisa. Vai falar a saúde do ponto de vista até acadêmico. Ah, mas eu li não sei quantos livros, eu tenho pós-doutorado, etc. Como se isso fosse uma saúde do ponto de vista acadêmico do pensamento. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, a saúde aqui corresponde a outra coisa, aquilo que não está preso às instituições. E aí, bom, ainda pensando essa saúde, o movimento da aula, o que a gente está fazendo aqui é pensar nessas forças revolucionárias a se construir essa grande saúde. Essas forças revolucionárias, essas potências, mesmo que modestas, a serem forjadas, elas não têm como problema a constituição de pontes que vão tentar unir, digamos assim, estados, elementos já estabelecidos e que foram separados, não é religar alguma coisa. Por outro lado, uma espécie de revolução molecular consiste em inventar novas máquinas teóricas e práticas que venham a varrer essas estratificações, essas identidades, essas instituições, para dar condições de possibilidade para novos e singulares e inusitados exercícios do desejo. Então, aqui
a gente já entra no outro tópico da aula, que é o desejo. Mas antes de falar do desejo, eu ainda queria falar um pouco sobre essa grande saúde, mas aqui no caso dos médicos da civilização. Os escritores, esses escritores de uma literatura menor, de uma literatura nômade, como é o caso do Kafka, eles não são doentes da civilização, eles são médicos da civilização. Eles são clínicos da sociedade, eles são analistas da cultura, eles fazem um diagnóstico do presente, eles são sintomatologistas. O que eles percebem? Os signos e sintomas que antes eram inaudíveis e invisíveis, eles tornam visíveis e audíveis. É uma outra potência que audiovisual, ver e ouvir em demasia. O escritor, ele é um colorista, e ele é um músico também, digamos assim, né? É aquilo que a gente vai vendo, ouvindo e ouvindo, mas não de qualquer maneira. Existe um critério, uma estilística, uma seletividade. Então, essa saúde, ela é ética e estética. Ela é ética porque ela é seletiva, ao contrário dessa gorda saúde dominante, desse estômago fenomenal que digere tudo, né, que come tudo, digere e espere tudo. O Nietzsche vai falar de uma psicofisiologia do forte que é muito seletiva, né, que você não vai digerir qualquer coisa, você vai desviar de alguns alimentos. E eu digo alimentos aqui dos saberes e dos sabores da vida, né, tudo isso que nos atravessa. Ele vai questionar, vai dizer que os alemães eles tinham um péssimo paladar, né? Porque eles gostavam de salsicha e de cerveja, né? Um péssimo paladar, não tinha seletividade. Então, há uma ética aqui nessa grande saúde, né? Uma seletividade. E essa seletividade da vida, quando a gente passa a escolher as coisas, né? A gente não perde tempo com tolice, não perde tempo com pessoas que não agregam, não enriquecem a nossa vida. E a gente tem também um caráter estético, né? Já que a gente está falando, né, da arte, da literatura, que é essa plasticidade da vida, de uma invenção, né, de fazer da sua própria vida uma obra de arte, uma estética da existência. Isso é saúde. O escritor, ele não é um doente, mas ele traz à tona esses signos, esses sintomas, como Marquês de Sade, como Sacher Masoch e como tantos outros trouxeram à tona, e o Kafka aqui em especial, trouxeram à tona aquilo que antes não era perceptível. Mas aí eu havia dito, né, que há uma questão do desejo que atravessa a própria obra do Kafka. A questão aqui é desejar ou não desejar, eis a questão. O desejo leva ao sofrimento, como diria, ou desejo à vontade, diria o Schopenhauer. A questão aqui do Kafka é diferente. A questão é identificar qual é a condição desse desejo. Por quê? A gente viu anteriormente que existe uma forma de conteúdo e uma forma de expressão. A forma de conteúdo corresponde, digamos assim, às coisas, eu vou dizer sumariamente, porque isso está em outras aulas, e a forma de expressão tem a ver com as palavras. Não é bem isso, mas é só para a gente não ficar sem o mínimo de definição. Só que não existe uma única forma de conteúdo e forma de expressão em Kafka. A gente vai perceber predominantemente dois blocos distintos. Uma forma de conteúdo cabeça baixa, cabeça curvada, e uma forma de expressão que é fotorretrato. Eu já expliquei isso no segundo encontro. No terceiro, não me recordo agora. E a gente teve também a forma de conteúdo e forma de expressão. Forma de conteúdo, cabeça erguida, e forma de expressão, som, a música, né? O som musical.
são duas condições do desejo. A primeira delas é o desejo bloqueado, territorializado, recalcado, reprimido, tolhido, territorializado, como eu disse antes, né? Fechado. O outro polo aqui do desejo é um desejo que desvia, um desejo que se reergue, um desejo de múltiplas conexões, um desejo esquizo, um desejo que desterritorializa. Portanto, a gente percebe que existe um desejo intencional, que é o que mais faz tessitura no campo social, que é o desejo intencional, o desejo enquanto falta, o desejar aquilo que não se tem, desejar aquilo que é o ideal, né? E aqui a gente tem uma captura do desejo. Por outro lado, a gente está falando de um desejo não intencional, mas um desejo intensivo, que afirma a vida, que se retroalimenta e que não precisa dominar, não precisa controlar, não precisa tolher o desejo do outro. Em outros termos aqui, quanto mais liberação dessas linhas de força, melhor para todo mundo, né? Isso é singular, porque o que, por outro lado, a gente observa é o contrário, são as pessoas impedindo, bloqueando, vilipendiando essas experimentações do desejo, através da inveja, do controle, do orgulho, seja lá o que for, do medo também. Então, o desejo no Kafka, ele aponta para essa possibilidade de desejo que se ergue, é o desejo que produz uma linha de fuga, né? Que produz outros movimentos, produz outros pensamentos, outras experimentações do desejo, outras relações do meu corpo com outros corpos, um outro modo de vida. Essa é a ideia do desejo que atravessa a obra do Kafka, mas que está nesse pensamento minoritário, nesse pensamento nômade. E esse desejo ativo, afirmativo, ele vai ser essa causa eficiente para, digamos assim, um povo que falta. A questão da literatura menor, tornar-se estrangeiro na própria língua, consiste, aqui no caso do Kafka, em escrever por um povo que falta. E a pergunta é, escrever no lugar de? Não, em absoluto, mas escrever na intenção de. É escrever não para representar, para significar, para se dirigir a outro povo, mas para, de alguma forma, contribuir para o nascimento, para a geração desse povo que ainda não existe, desse povo, dessa comunidade do porvir, dessa comunidade que ainda não se efetuou, não se atualizou. Então, o povo que falta aqui, inclusive parte dessa ideia de povoar um deserto, dessa experimentação mesmo de produzir aquilo que é do plano do indiscernível, do indeterminado. O problema é que o indiscernível e o indeterminado são, por vezes, acusados, cooptados, perseguidos nos sócios, porque, no geral, os modos de vida são pautados na determinação, no que é dado, previsível, estabelecido, posto, pronto. Toda vida que experimenta um desejo ativo, afirmativo, potente, gera, digamos assim, um incômodo, uma apreensão, um receio, né? Olha o que ele está fazendo com o desejo. Essa ideia da experimentação do desejo assusta a moral pautada em regras, em normas, em condutas fixas, pré-estabelecidas, que devem ser seguidas, obedecidas.
é uma conformação, você se adequa a essa pura forma moral. Então, esse povo que falta é esse devir revolucionário a se construir. É esse lado, digamos assim, propositivo do Kafka, que no sentido muito especial da ideia de proposição. A gente tem também, para pensar essa, essa grande saúde, um, um tipo de comportamento muito interessante que foi percebido pelo Elias Canetti, quando ele vai escrever sobre as Cartas a Feliz. Ele vai dizer que as obras do Kafka têm três características: a minoração, a metamorfose e a obstinação. E é a obstinação que eu quero falar agora. A gente consegue perceber essa teimosia, essa insistência, essa construção de um desvio daquilo que não abre mão, que insiste, resiste, subsiste, principalmente nesses livros que são combates, que é o Castelo e o Processo. A gente vai falar um pouco do Castelo, né? O Castelo, o Agrimensor K, ele insiste, ele não se contenta e ele se assusta com o fato das pessoas se acomodarem com o que é dito, com o que é mandado e demandado. Ele questiona, ele se inquieta, ele não se acomoda. Isso parte de um procedimento chamado tergiversação, que é justamente esse desvio, essa lábia que tenta enfrentar essa morosidade, que é do plano tanto jurídico quanto do plano burocrático. Então, essa lábia, que é, digamos assim, um combate formalizado mesmo, a partir da linguagem, e que tem esse viés próprio do direito, da réplica, da argumentação, é a maneira pela qual o agrimensor ele vai, de uma maneira muito satirizada, lidar, por exemplo, com o gozo que os pequenos tiranos têm quando eles querem poder, né? Quando eu falava desse desejo que determina como essa lei vai ser executada. Então, essa obstinação, essa teimosia do agrimensor, mas que também está no Joseph K., ela é muito interessante, né? E ela é muito próxima da criança, do devir criança. Crianças, quando têm por volta de 1 ano, elas têm um olhar da obstinação. É um olhar diferente. Uns 2, 3 anos, esse olhar vai mudando. É quando ela quer pegar alguma coisa que é proibido, o olhar dela se direciona a esse objeto e ele é diferente. Eu posso chamar assim, o olhar da obstinação. É um olhar com essa afirmação, né? Essa linha que é a linha do desejo. É um olhar de um devir criança. O próprio agrimensor, ele tem um comportamento, digamos assim, infantil, sem tornar isso pejorativo. Ele não se ressente quando brigam com ele, discutem, ele é amnésico, ele esquece das coisas. Ele não fica magoado, né? As crianças fazem muito isso. Às vezes você chama a atenção e ela sobe nas suas costas, isso quebra, desmonta com a regra, com a punição, com a chamada de atenção. É a mesma coisa que acontecia com alguns juízes, com juízes no processo mesmo. É uma brincadeira, tirava o foco ali do tribunal, enfim. Né? Então tem um pouco disso que atravessa a obra do Kafka. Mas aqui em especial a obstinação, ela realmente tem a ver com essa insistência, com essa perseverança que não aceita a lógica do poder, a lógica do empoderamento, que é a lógica da impotência. Vale ressaltar. É o que a gente está falando aqui dessa grande saúde na literatura, é uma potência. A potência não tem nada a ver com poder, com empoderamento. Ela segue uma outra lógica, que é a lógica do sentido do acontecimento, que se retroalimenta, que se alimenta das coisas mais simples, mas extremamente potentes.
Então, a obstinação aqui, ela tem a ver com essa insistência diante da morosidade. A gente sabe, assim como um processo, a vida tem vários processos, mas de fato, para eliminar todo e qualquer processo, só com a morte. E o que fazer diante disso? A gente tem que pagar contas, a gente eventualmente tem problemas, a gente tem situações que tem que lidar, então são processos. A gente nunca fica num estado de que está tudo resolvido, né? Seja do ponto de vista da saúde, do trabalho, da escola, da família, enfim. Sempre tem alguma questão que retoma, né? O retorno, né? Algo que retorna aí. Então, a única alternativa aqui, já que a gente tem que pagar contas, fazer as coisas, trabalhar, enfim, resolver problemas, é protelar. A questão aqui é do adiamento, da prorrogação. Na medida do possível, se a gente puder desviar o olhar, isso é uma saúde também. Um outro elemento que a gente encontra no Kafka e que é uma provocação é o humor. Eu dizia que o Kafka, ele lia o processo na roda de amigos e as pessoas riam, ele ria também. A mesma coisa a metamorfose. Então há uma alegria e um humor no desejo, assim como há uma política no enunciado em Kafka. Há uma alegria e um humor que suplantam essa ideia da tragédia, da angústia, né? O humor aqui ele predomina nessa ótica que a gente está defendendo. Então, o que acontece aqui? O humor é aquilo que deixa a vida mais leve. O humor é aquilo que desmonta a provocação, porque o campo social ele é eivado de provocações, né? Tentativa de tirar alguém do eixo, né? Descontrolar uma pessoa, são várias provocações durante a vida. Então, o que a gente tem aqui é uma outra ideia do humor. O humor aqui não tem nada a ver com deboche, com ironia, com sarcasmo, com o ato de rir do outro. Mas o humor aqui consiste em rir com o outro, ou até rir de si mesmo. Quando, em um determinado momento, você não está inteiro naquilo que acontece, você fala, nossa, olha o que eu fiz. E rir, né? Isso deixa a vida mais suave, deixa a vida mais leve. Não no sentido também da autodepreciação, não é isso. Mas dizer assim, bom, vacilei. O que eu posso fazer agora? E rir disso. Não acredito, eu estava com medo disso, agora eu não tenho mais medo. Então, rir do medo, rir dos bloqueios, rir da ansiedade, rir, enfim, disso que acontece. Isso é uma saúde. No caso do Kafka, aqui consiste em rir daquilo que é fixo. Rir, por exemplo, das pessoas, no caso uma família pequena burguesa, e de um contexto, né, uma rede de relações ali do Gregor Samsa, onde todo mundo está preocupado que ele está atrasado, quando ele se transformou nesse inseto monstruoso. Ninguém se questiona sobre isso, as pessoas estão nesse automatismo, nessa lei da causalidade, nesses reflexos de submissão, de reprodução, de mais do mesmo, de fazer as mesmas coisas, de entrar na força do hábito, né, de reproduzir
comportamentos, pensamentos e de nunca questionar, de nunca se colocar à prova. Então, o humor, né, o que que a gente ri? O riso é o riso daquilo que é fixo, seja do ponto de vista físico, do ponto de vista moral, do ponto de vista da forma, né? Aquilo que é rígido demais. Por isso que a criança ri de alguém que cai, porque cair é diferente do ato mecânico do caminhar. Rir aqui é rir dessa limitação da vida. Então, quando a vida cai nessa flexibilidade, isso é do plano do cômico, é contra a fixação, a fixidez, né? O moralismo, sei lá, tem até filmes, né? O Mentiroso, né? Quando alguém não consegue mais mentir e ela fala a verdade o tempo inteiro, isso é risível no campo social. Porque a gente não precisa falar a verdade o tempo inteiro. Você não gosta de alguém no trabalho, você não vai falar isso. Você não precisa perder tempo no geral. Mas a pessoa que é honesta em demasia, como é o caso do filme O Mentiroso, com Jim Carrey, aquilo é risível. É alguém que é honesto demais, sei lá, o Linneu da Grande Família, a pessoa é rígida, assim, ela não tem nenhum tipo de flexibilidade. O mundo está acabando, o Titanic está afundando e os músicos estão tocando. Essa rigidez, ela é risível, ela é cômica. Então o humor, ele ri do fixo, mas ele ri para chacoalhar, ri, né, até as pulgas caírem e você poder ter outra vida, né? O riso é esse chacoalhar da existência que está na repetição inócua, vazia, presa, né? da fixação, da imagem dogmática do pensamento, de um corpo estratificado, congelado, saudável até. Então, aqui, o humor, ele tem essa provocação para com a vida, né? De provocar aquilo que é sempre o mesmo. O humor ri também das trocas, das confusões, né? A ideia que está no riso, está no teatro também, que é o quiprocó, que é trocar uma coisa pela outra. Alguém diz uma coisa e você ouve outra coisa, né? A velha surda, enfim, isso gera um outro contexto. Isso que de modificar uma coisa por outra pode ser uma maneira elegante, altiva de escapar, por exemplo, de provocações no trabalho, etc. É quando você consegue, quando alguém tenta, né, te diminuir, te colocar para baixo, você dá uma resposta bem humorada e você inverte a situação, você sai, digamos assim, por cima e a pessoa fica envergonhada, todo mundo ri, mas não está rindo de você, está rindo do que você disse. Então é uma maneira elegante de sair, em alguns casos, né? Dessas relações, quando alguém tenta te depreciar de alguma forma. Isso é uma riqueza, é uma saúde. E aí tem um caso do Ariano Suassuna que é bem interessante, que tem a ver com essa troca, que é o seguinte: num determinado momento ele estava, acho que dando aula, uma palestra, uma espectadora se aproxima e pergunta para ele: Ariano, qual o seu signo? E aí ele diz: meu signo é Gêmeos. E aí essa pessoa diz assim: Gêmeos são duas caras? E aí ele pensa com ele mesmo: nossa, a pessoa acabou de me chamar de mau caráter. Só que aí ele tem um insight, e aí ele diz assim: se eu tivesse duas caras, você acha que eu ia usar essa cara feia aqui? Eu ia usar a cara bonita. Então ele fez uma inversão, ele trocou aquilo que era do ponto de vista moral para o plano físico, né? A feição, para a face. E aí, enfim, ele contornou a situação. Isso é do humor, né? De como você consegue romper com essa situação que tenta te enquadrar, te humilhar, né? Então, o humor aparece no Kafka. Claro que tem situações que a gente vê essa lamentação, né? Na própria lamentação, às vezes, tem um certo humor. Tem uma chatice, mas tem um humor, assim,
Tem, sei lá, aquelas pessoas que têm tolerância zero, né? Tem um personagem no humor assim. Para tudo ela tem tolerância zero, ou qualquer coisa tira ela do sério. Isso chega um momento que é risível, porque é da fixação também, né? Então aqui a gente pode perceber que o humor ele pode contornar, ele pode produzir um movimento naquilo que está estagnado. E o Kafka, como eu disse antes, mesmo que ele lamente, tem uma saúde ali. É como se fosse um palhaço contando uma história, reclamando da vida, né? Tem situações assim que às vezes, dependendo do caso, é interessante ver alguém reclamando um pouco. Né? A questão da política, né? Quando você reclama, é quando você percebe aquilo que deveria ser intolerável, que as pessoas estão tolerando. É uma outra coisa aqui. Né? É não tolerar o intolerável. Mas o humor é um elemento aqui, ele não vai contemplar tudo. Enfim. Agora a gente pode pensar na experimentação, que consiste no seguinte: a experimentação ela não tem nada a ver com experiência, com acúmulo de vivências. Falar, nossa, você tem, sei lá, 50 anos de aula, de sala de aula, você é experiente. Não, a experimentação não tem nada a ver com isso. A experimentação não tem a ver com interpretação. A experimentação consiste em se colocar à prova numa situação inédita. É de ir lá e ver o que acontece, de testar, de provar novos saberes, novos sabores. É uma arte das composições. É de saber se o meu corpo se compõe ou não com um determinado alimento, com com uma determinada bebida, com livros, com ideias, com pensamentos, com obras de arte. Experimentar essa arte da composição, essa arte das misturas corporais. E nesse sentido, a experimentação consiste em elevar a enésima potência às faculdades humanas, seja a memória, a percepção, a imaginação, etc. São faculdades humanas. Aqui há uma relação com o belo perigo, há uma relação com aquilo que é terrível demais, né? que atravessa a vida, que é forte demais, que é excessivo, mas que pode produzir novas percepções, novas visões de mundo. Então, assim, a psicanálise diz, né, ainda pensando no desejo também, né, há desejos demais, né? Então a gente precisa recalcar, interditar o desejo. Aqui no nosso caso, não. Nunca há desejo bastante. Mas que desejo é esse? Esse desejo ativo que experimenta, sem ser moralista, mas sendo ético, selecionando aquilo que aumenta as possibilidades de perceber, de sentir, de ver, de imaginar. Então aqui a gente tem a experimentação enquanto esse plano de se colocar numa posição adversa. Mesmo que, e sobretudo, a gente acredite que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, e não estou dizendo que a gente não possa desistir, porque tem uma certa atividade na desistência, às vezes pode ser a coragem de fugir de uma coisa que não vale a pena, a gente falou disso nas cartas do Kafka, mas aqui no caso é um, como eu posso dizer, um desejo que faz fugir, é um desejo que se amplia à medida que você vai experimentando. É a mesma ideia, existe o desejo enquanto falta, que oscila, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, depois que você conquista, você enjoa. Isso é o modus operandi de muitas relações e também do próprio capitalismo, né? A obsolescência programada, enfim.
Só que o que a gente está colocando aqui é outra coisa. É um desejo que aumenta à medida que a gente se relaciona. Não necessariamente com o objeto, porque a gente não deseja um objeto, a gente está com as nossas máquinas desejantes em pleno agenciamento. Então, quando a gente escolhe um vestido, não é um vestido só, é o vestido, a representação social, é a paisagem, são várias coisas que estão ali juntas com esse vestido, com esse tênis, seja lá o que for. Tem um entorno ali. Então a gente não deseja um objeto, a gente deseja o contexto, o entorno todo. Então a experimentação consiste nisso, né? De se colocar numa situação que às vezes a gente nem acha que está pronto, e quando a gente faz isso, a gente percebe que algo aconteceu. A gente é movido, é uma retroalimentação, é um autoengendramento que a gente tem vontade de viver, de efetuar, né? A potência em ato vai se atualizando o tempo inteiro, a gente vai fazendo coisas e não no sentido utilitarista, operacional, não estou dizendo nesse sentido, trabalhar mais, produzir mais, não é isso, mas é de fazer experimentações, inclusive daquilo que é considerado não não útil, que não vai te dar poder, que não vai te dar fortuna, que não vai te dar reconhecimento social, mas é algo que te alimenta nessa solitude, por exemplo, mas que você não consegue abrir mão, né? E às vezes você não precisa se sacrificar tanto para isso. Então, a experimentação é uma riqueza aqui de se colocar à prova e de sair dessa zona de conforto para produzir transmutações, transfigurações do desejo, transmutações da maneira de pensar, da maneira de perceber, da maneira de olhar para as outras pessoas, para as outras situações. Isso tudo tem a ver com se colocar à prova. E quando a gente vai lá e vê o que acontece, a gente volta diferente. Se você é íntegro, se você é digno daquilo que te acontece, você vai tirar proveito das situações, né? Dessa situação especial. Então a gente percebe que às vezes, por isso que eu estava falando dessa solidão enquanto regra a priori, enquanto solidão que é quase que definitiva, a gente perde a possibilidade de ter relações, situações que podem nos fortalecer, nos ensinar. Não pela relação em si, mas por aquilo que a gente faz na relação, aquilo em nós ou aquele em nós, o proveito que a gente faz da relação, porque não é tudo que não mata, ou seja, aquilo que produz dor, sofrimento, que fortalece necessariamente. É preciso fazer um uso qualificado, um uso prudente, cauteloso daquilo que me acontece. Não é, eu estou sofrendo, logo eu vou ficar mais forte. Não. Às vezes o sofrimento produz trauma, produz paralisação, produz inoperância, produz impotência, dependendo do caso. Então, tem uma atividade aqui, tem um plano ativo do desejo, dessa relação. Então, a experimentação parte muito desse pressuposto. Existem protocolos de experimentação como regras facultativas ou meios pelos quais você começa a fazer alguma coisa, mas que não são previsíveis. Então, assim, são princípios, mas que não te levam a fins. Eles são princípios abertos. Então, cada experimentação ela é única, ela é singular, ela é inalienável, ela é própria e apropriada para quem sentiu, para quem vivenciou essa experimentação. Então, aqui, dependendo da qualificação, do proveito, do bom uso dessa experimentação, a gente pode produzir diferenciações, né? Não ser diferente do outro no sentido de ser melhor, de ser mais competente, nem nada, mas é diferenciar de si mesmo. A saúde, inclusive, não é buscar uma conservação por si só. Muito embora essa vida ativa, né, essa grande saúde, ela só pode acontecer em vida, mesmo que depois ela perdure, porque a arte ela resiste à morte, à vergonha, à infâmia, à culpa, né? A morte
o Deleuze vai dizer, né? O que morre são os organismos, a vida não morre. Então, o artista não morre, em uma certa medida, né? A gente tem o legado dos artistas que perdura na humanidade. Então, o que é isso, né? Produzir um acontecimento, uma duração que faz com que isso seja eterno. É a maneira de ser eterno, né? Dessa marca no tempo, desse preenchimento ativo, dessa potência ativa que se efetua de maneira alegre, né? Dessa potência sempre em ato, dessa potência sempre se atualizando e que se retroalimenta. Então, a gente sai de um ciclo vicioso para um círculo virtuoso. Então, a experimentação tem a ver com isso. Pensando nesse círculo virtuoso, né, no Kafka a gente tem várias experimentações e uma delas é o próprio quando ele fala da criança. Existem blocos de infância em Kafka e na vida que são diferentes das lembranças de infância. Um bloco de infância consiste, em linhas gerais, em injetar no adulto essa vitalidade da criança. Ter nas decisões, nos comportamentos, nas ações, essa espécie de ovo sempre contemporâneo, de germe daquilo que vai se desenvolver aqui a criança, no caso, mas sempre atual. O devir criança é aquele devir de qualquer idade. É o devir que sempre vai se efetuando, pode se efetuar, na verdade não é que sempre, mas pode se efetuar em qualquer idade. Então, aqui não tem a ver com lembrança, a lembrança que a gente tem da infância, a lembrança que os adultos têm da infância da criança, é uma outra coisa. A criança está num outro bloco, né, de percepção, de sensação, que consiste em se colocar na vida de uma maneira inaugural, né, de olhar para as coisas como se fosse a primeira vez, de ver uma diferença na repetição, de ver o extraordinário no ordinário, de conseguir extrair das formas, das coisas, do que eu tenho, forças, linhas de criação, linhas de variação que só expandem a existência. Então, esses blocos aparecem de várias maneiras, assim, tem coisas das mais inusitadas. Para a gente misturar um pouco os tópicos aqui, por exemplo, no castelo, a gente tem os ajudantes do K que não sabiam nada sobre topografia, agrimensura, mas eles eram muito atrapalhados, confusos, e eles ficavam perdendo tempo comparando o tamanho da barba deles. Isso é muito próprio da criança, né, também. Em uma outra situação, na colônia penal, há um comportamento das pessoas que não estão subjugadas pela lei, que é como se elas fossem crianças, né? A ideia da leveza, dessa roda que gira sobre si mesma, que é o que eu falei, né? Esse bloco que tem a ver com essa ideia da experimentação enquanto esse processo de revolução molecular, né? Mas é uma revolução que é uma seletividade, não é um eterno retorno do mesmo, mas é um eterno retorno da diferença, um eterno retorno da variação, desse desejo intensivo, da intensidade, que é ultrapassar esses limiares estratificados da identidade, da subjetividade, posso chamar assim, né? O estado da subjetividade, da significância e do organismo. Quando a gente consegue ultrapassar, é porque a gente entrou numa linha intensiva, uma linha criadora de fuga. Então, os blocos de infância, eles inclusive conseguem produzir mais agenciamentos e mais desmontagens até do que um devir feminino que a gente abordou numa aula anterior, falando sobre o processo. Então, há, claro, né, no Kafka, esse devir criança. Ele diz: eu sou literatura,
O que é ser literatura aqui? Significa que, tudo bem, eu tenho que trabalhar, tá chato, mas o que mais, o que é mais importante na minha vida é escrever. Escrever para morrer feliz, né? Diria o Kafka, o Blanchot. O que é escrever aqui, né? Principalmente para ele que não foi reconhecido em vida. É como uma criança que brinca. A brincadeira da criança não vai torná-la mais rica do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? Dependendo, né? Mas principalmente econômica, ela não vai ficar mais rica. É uma outra riqueza, é uma outra saúde. É aquilo que não é utilitário, é aquilo que tem uma outra função, se é que a gente pode chamar assim. Eu queria dar um exemplo da etologia para a gente entender o que é isso que é funcional, que é utilitário, que serve para alguma coisa, daquilo que não serve. O exemplo ele é da etologia. A etologia estuda o comportamento dos animais. Dentro da etologia, a gente tem a ornitologia, que estuda o comportamento dos pássaros. E aí, um determinado pesquisador, ele foi estudar, ele era músico, né, musicista e também ornitólogo, ele foi estudar o canto dos pássaros. E aí ele encontrou um determinado pássaro, salvo engano, acho que era o blackbird, o pássaro preto, e ele conseguiu perceber que esse pássaro, ele tinha 4 cantos diferentes. O mesmo pássaro, da mesma espécie, que é uma relação intraespecífica, ele tinha 4 cantos distintos. Quais seriam esses cantos? O primeiro deles é o canto de territorialização. É quando esses pássaros eles cantam para demarcar território. Serve para conservar a vida também. O outro canto é o canto do acasalamento. Quando geralmente o macho, enfim, pode ser a fêmea, mas aqui no caso o macho, ele canta para encantar a fêmea. A finalidade aqui é procriação da espécie, manutenção da espécie. Esse é o segundo canto. Existe um terceiro canto, que é o canto de alarme, de perigo iminente. Quando algum predador está rondando, tem uma interseção com o território, mas aqui é outra questão, aqui é de ameaça. Quando isso acontece, existe um canto específico. Mas ele pode perceber que, para além desses 3 cantos que tem a ver com a conservação da espécie, existe um quarto e último canto, que a gente pode chamar de canto fortuito ou canto expressivo, que é o canto que os pássaros fazem, esse em especial, mas vários outros fazem, para o nascer do sol, a aurora, ou para o pôr do sol, ou crepúsculo. A gente pode observar, inclusive em algumas cidades do interior, existem competições de cantos de pássaro, né, com premiações, etc. Mas a gente pode perceber, tanto no nascer do sol, na aurora, quanto no crepúsculo, no pôr do sol, esses pássaros eles têm um canto muito peculiar, muito expressivo, muito estético e muito poético, e portanto mais belo desses 4 cantos. E segundo esse pesquisador, ele pôde perceber que inclusive quando eles estão, digamos assim, encantados, afetados pela cor púrpura do crepúsculo, eles emitem um canto mais potente, mais belo. E se colocam, inclusive, em perigo, porque eles estão tão absorvidos ali pela beleza, por essa composição, por essa arte, né, da experimentação, que eles se distraem, digamos assim. A leveza da vida. Esse canto, ele não tem função nenhuma do ponto de vista da gorda saúde dominante. Agora, do ponto de vista de uma grande saúde, esse é um canto expressivo, é um canto poético, é aquilo que alimenta a vida. Enfim, a gente tem para além desse bloco de infância que eu quis dizer, né, a literatura como aquilo que não serve para nada, no sentido de que eu posso escrever poesia e ninguém pode nunca ler nenhuma poesia e mesmo assim isso pode me preencher.
digamos assim, me satisfazer. É nesse sentido, como esse canto. Mas para além também desse bloco, a gente tem uma ideia que está no Kafka, que é do devir revolucionário, tá? De maneira virtual, né? O que seria o devir revolucionário? É o que a gente está falando aqui. Existem as potências diabólicas do porvir, que são... O que são as potências diabólicas do porvir? É tudo aquilo que de alguma forma tenta capturar a vida, tenta aprisionar a vida, a burocracia, dependendo do caso, o direito, o fascismo, o nazismo, o microfascismo, o protofascismo, e também o próprio capitalismo, o neoliberalismo, ultrafinanciarizado. Todas essas potências diabólicas que batem à porta, elas intencionam, elas pretendem dominar a vida, capturar a vida, capitalizar a vida, subjugar a vida, nos colocar numa condição de humilhação. Tem uma obra do Godard, se não me engano, A Deus, a Linguagem, que o personagem diz: de humildes Deus nos fez humilhados. Essa ideia de se dobrar, né? de aceitar, seja o pecado original, a dívida infinita, a dívida com o banco, a dívida para com o outro, a dívida para com aquelas pessoas que esperam um determinado comportamento que eu tenho que atender porque é o comportamento socialmente mais aceito. Não, decepcionar é um prazer aqui. Decepcionar é se livrar de todas essas amarras que criam expectativas naquilo que a gente deve e daquilo que a gente não deve fazer. É uma prisão? Seguir demandas, atender a demandas, fazer aquilo que o outro quer que você faça, se enquadrar num ideal, ou provar para o outro que você está certo, são dois tipos de prisão. São dois lados da mesma moeda. Então, aqui, o que a gente está falando é outra coisa. O que o Kafka está fazendo, ele está trazendo, está destacando, trazendo à tona essas potências diabólicas que tentam aprisionar a vida, dominar a vida, mas também ele fala desses devires revolucionários, mesmo que modestos, a se construir. Então eles não estão dados. Portanto, o devir revolucionário não tem nada a ver com o futuro da revolução. Não tem a ver com essa relação entre o passado e o futuro. É aquilo que deu certo no passado que eu tenho que reproduzir no futuro. É uma invenção. O devir revolucionário, inclusive, ele é obliterado, ele é colmatado, ele é bloqueado quando a gente fica reproduzindo modelos anteriores, mesmo aqueles modelos que deram certo na história ou na revolução, o futuro ou o passado da revolução. Seja o futuro ou o passado, aquilo que serve de modelo, de paradigma, de forma, isso inviabiliza o devir revolucionário. O devir revolucionário, como eu disse, pode ser modesto, você pode, nas suas relações, ter uma insurreição libidinal, comportamental. Isso é política. Micropolítica é o desejo se efetuando de uma outra maneira, mas isso é um devir revolucionário. Então, o devir revolucionário não necessariamente passa pelos militantes, pelos grupos estabelecidos, pelos partidos, até de esquerda ou minoritários. Não necessariamente. Às vezes, raramente passa por esses grupos. Então, o devir revolucionário é outra coisa. Estar presente no presente. É uma implicação nesse presente de uma maneira muito, muito honesta mesmo, né? uma coragem da verdade também dessa implicação de perceber, né, as cumplicidades, as responsabilidades, os vacilos, os escorregões, aquilo que a gente tira proveito. É salutar também perceber isso, perceber essas
essa busca por compensação, por recompensa. Qual o preço disso? Qual o preço de se empoderar, de bajular, de aumentar esse orgulho de ser adorado, de, de ter tesão com o poder? Qual o preço disso? Aqui, no nosso caso, no caso do tema da aula, é não experimentar essa grande saúde, porque o poder, o estabelecido, até uma certa representatividade, é do plano do que já está constituído, do que já está posto. E aqui a questão, e isso cabe para várias situações, inclusive de reivindicação, é inventar aquilo que ainda não existe. Inventar um povo que falta, inventar um território que não existe para ser habitado. É o caminho que se faz ao caminhar, mas esse caminho ele tem que ser construído. É como se você precisasse construir uma comunidade para você mesmo habitar nessa comunidade. Então ela não está pronta, porque você também não está pronto. Então é um processo de diferenciação, de variação, que implica nessa fabulação. É uma autopoiesis, né? É construir o habitat e habitar esse habitat construído. Então, isso é o que um escritor faz. Um escritor, ele traz à tona essas micropercepções. É uma espécie de visão quântica do mundo, né? De perceber em demasia detalhes, sutilezas, nuances, transparências que esses modelos não são capazes de apreender. É como se você se tornasse uma espécie de germen caos, tá nesse processo de engendramento, de modificação, de invenção de si e de modificação também do espaço, né, das relações, do tempo, dos afetos, contagiar pela alegria, contagiar pela vitalidade, pela afirmação. Isso é uma grande saúde, uma outra saúde, mesmo que seja de um corpo debilitado do ponto de vista orgânico. Fazer um bom uso do mal que te acontece, que é uma virtude, é um estilo a ser cultivado dentro desse cuidado de si. Então, a gente percebe que o Joseph K., por exemplo, ele produz um desarranjo na máquina jurídica. É um devir revolucionário, o questionamento, tergiversação, prestidigitação, a suspensão de verdades inquestionáveis, se espantar com o ordinário, porque na verdade há uma naturalização daquilo que é da convenção, e aí suspender é como se você fosse lançado novamente no mar, quando antes você estava no porto seguro. É uma outra experimentação de vida, é olhar para esse belo perigo, que é raro. Então, o Kafka, e aqui, o K no caso aqui, né? Tanto o Joseph K. quanto o agrimensor K, eles produzem esse combate. E a palavra para eles, por exemplo, ela não comunica, ela não significa, ela não informa, mas ela seduz, ela provoca, ela é agressiva. Essa agressividade de uma crueldade amorosa, como Nietzsche vai dizer, no sentido de, por exemplo,
de atacar não as pessoas, não exatamente os indivíduos, mas os modos de vida baixos, aquilo que deprecia, aquilo que desvitaliza a existência. Aqui tem uma violência, né, do pensamento. O pensamento ele é violento nesse sentido. E aí, portanto, a gente já se encaminha para a última parte, o último tópico, que é o pensamento nômade. O Kafka, ele era um pensador nômade. Quando ele faz com que seja criada uma língua menor, ou melhor, é um uso que uma minoria faz da língua maior, então é uma língua menor, que é uma variação na estrutura, é uma outra maneira de expressão, é uma ampliação da expressão. A gente tem aqui um nômade que invade o império. O pensamento nômade ele é distinto do pensamento sedentário, que é aquele pautado das verdades inquestionáveis, das convicções, dos dogmas, dos postulados, daquilo que é estabelecido do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista das ciências. O sedentário também é aquele que se prende a valores transcendentes, morais, teológicos, e reproduz esses valores de maneira inquestionável. Reproduz, insiste nesses valores sem colocá-los à prova de maneira alguma. É como se ele se identificasse com esse valor também. Então, o pensamento nômade, ele implica no seguinte: invadir uma máquina de guerra que não é belicosa, a máquina de guerra que na verdade corresponde à arte, que traz novas maneiras de perceber, novas maneiras de sentir, novas maneiras de ouvir, novas maneiras de ver, que invade esse império, que pode ser o direito, pode ser a lei, pode ser o poder, mas os nômades eles trazem essa variação. Então, eles se distribuem, há uma distribuição nômade, e essa distribuição ela é pautada numa virtude dadivosa e numa anarquia coroada. O que seria essa virtude dadivosa? É isso que é do ponto de vista do plano do artista, do pensador, do filósofo, que é essa capacidade de invenção, de criação. É uma potência do pensamento. Se é uma potência do pensamento é porque inventa o que antes não existia. Então esses artistas, eles escrevem. O Manuel de Barros ele tinha inúmeros cadernos, ele escrevia de maneira profícua, quase que de maneira inesgotável, é o finito ilimitado. Então é como se você fosse um pé de manga cheio, né? Você é feito de superabundância, você não nega, você não esconde conhecimento, você não esconde ideias, você dá, você distribui. É como o peito de uma mãe lactante, né, que chega a doer por excesso. Quando ela fica muito tempo sem amamentar, o peito dói. Então, a vida, né, essa potência nômade, dessa distribuição nômade enquanto virtude dadivosa, consiste nisso, naquilo que é excessivo. Assim, as pessoas vão te procurar e você tem o que doar, né? Uma doação, mas é uma doação aqui de intensidade, não é uma doação de ideias, de pensamentos, de insights, de proposições, de problematizações, mas é uma superabundância. Não é por esconder, por querer dominar e se fechar, mas é uma abertura, né, que jorra, é uma fonte inesgotável. E a anarquia coroada é nesse sentido, essa linha de fuga mesmo, né, que
de uma conquista, né, de fato de direito que se afirma, que não se dobra, não se humilha aos poderes. É uma potência que não se subjuga às normas, aos valores. Então, seja do ponto de vista do poderoso ou do dominado, do controlado, do oprimido, são estados de impotência. Seja quem tem o poder ou quem não quer, mas anseia por esse poder, por esse lugar já pré-estabelecido, aqui a gente tem uma vida sedentária, estagnada, paralisada, que não consegue perceber, imaginar outras possibilidades. O Kafka diz em algum lugar, quando a gente pensa em alguma coisa que não existe, esse é o modo para criar essa coisa, né, que ainda não existe. Nós temos essa capacidade de inventividade, de produção do novo. E para isso a gente vai precisar abandonar essa conservação, aquilo que deu certo, o que faz sucesso. Muitos artistas eles têm essa capacidade muito interessante de não se repetir, mesmo e sobretudo quando alguma obra, um álbum, etc., dê certo. Eles não querem se repetir, eles querem sempre mais variações, mais planos do possível, novos mundos possíveis, novos modos possíveis. Então, o pensamento nômade ele se coloca em experimentação. São essas forças que forçam o ser humano a se assustar com ele mesmo e com o mundo. Esse espanto e admiração é o olhar da criança. Isso deixa a vida mais interessante. É uma vida vitalizada por esses encontros, por esses contágios aqui decididos, né? Quando você já sabe aquilo que te alegra, você se aproxima disso, e quando você sabe daquilo que te entristece, você se afasta. Isso não tem nada a ver com medo, com covardia, mas com prudência. É uma economia libidinal que faz com que a gente possa, digamos assim, sair de uma condição passiva, submissa, para uma saída. É a saída, muito mais do que se livrar de alguém, de alguma coisa, é se livrar, se liberar para inventar. Então, o nômade é aquele que consegue trazer diferenciações, aquele que consegue trazer o novo, inusitado, notável, mesmo que seja inexprimível e insondável. É isso que vem à tona com o pensamento nômade, com o artista, né? No caso o Kafka, de trazer, mesmo que de uma maneira protocolar, com a escrita cerimonial, jurídica, seca, com a sintaxe ressecada, ele consegue, e aqui por uma sobriedade, por um esgotamento, ele consegue, retirando alguns elementos da língua, ele consegue dar visibilidade para outras coisas que não eram vistas, dar vazão a outros personagens, a outras perspectivas, a outras paisagens. Então, realmente,
o pensamento nômade ele não se acomoda, ele, ele desbrava, mesmo que de maneira imóvel. Alguns dizem que o nômade não é aquele que se move, não é a ideia do nômade se mover. Mas mesmo que essa viagem seja feita imóvel para não espantar os devires, ou seja, essas variações dentro dessa relação, dessa involução paralela, dessa conjugação de códigos que de seres inclusive de reinos diferentes, mas que combinam, que se compõem de maneira irredutível, isso tudo é, é a paixão pelo inumano, por essa, por essa, por esse circuito afetivo, por essa intensidade pura que faz a vida almejar, vivenciar, né? Parece redundante a vida vivenciar, mas vivenciar e almejar e experimentar novas tonalidades, novas texturas, novos aromas. Essa ampliação, esse levar ao limite as faculdades é uma potência salutar do pensamento nômade, é uma grande saúde. Levar as faculdades à sua enésima potência é levar ao limite. É como se a gente pensasse, por exemplo, a hidrostática. Se você enche um copo, a gente tem, né, a hidrostática, que até faz uma curvatura, né, até côncavo, extrapola essa horizontalidade do copo, por exemplo. Mas basta que uma gota caia e isso pode transbordar, desaguar. Então há uma prudência. A prudência aqui é de chegar ao máximo da sua potência com o cuidado de não extravasar. É limar o muro e conseguir passar pelo muro sem que esse muro desabe em cima de você. Porque aqui tem uma prudência, não é de qualquer jeito, não é sair por aí destruindo tudo, nada interessa, a identidade não serve para nada. Não, não é isso. A gente precisa das nossas doses diárias de subjetividade, mas também a gente precisa dessa permeabilidade, que é essa potência que é muito clara no Kafka, de uma abertura para você afetar e ser afetado. E dentro desse movimento, dessa lentidão molecular, dessas relações, você pode se diferenciar, você pode aumentar as suas capacidades, as suas faculdades, multiplicar, aumentar, variar, isso tudo parte da experimentação. Então, portanto, né, esse pensamento nômade, ele se arrisca, ele se coloca à prova. Esse belo perigo, essa capacidade de ir lá e ver o que acontece, de arriscar, de ser riscado pela vida, né? E ter, dependendo do caso, a partir desse risco do ato de arriscar, uma cicatriz a partir de um mau encontro que pode ser virar uma superfície de fortaleza, você pode aprender com o que te aconteceu de ruim, ou pode ser simplesmente uma bela tatuagem voluntária, bem proveitosa e que representa, que expressa, melhor dizendo, essa composição salutar, essa conjugação que intensifica ambas as partes, por exemplo, a orquídea, a vespa, qualquer tipo de relação.
Então, o Kafka, o que ele fez na história da literatura, né? Ele invadiu essa literatura maior como um nômade. E para finalizar o curso, a aula de hoje, nada melhor do que não ouvir as minhas palavras, mas ouvir o próprio Kafka num texto que fala justamente sobre esse último tópico da aula, que é sobre o pensamento nômade, e que tem a ver com essa literatura menor, com esses devires minoritários que atravessam a obra desse escritor potente que é o Franz Kafka. A pequena narrativa que eu quero ler, ela está numa coletânea chamada O Médico Rural, e ela é bem pequenininha, como as outras que eu já li, tem só 3 folhas, e o título dessa pequena narrativa é Uma Folha Antiga. E é assim que eu gostaria de encerrar essa parte, digamos assim, expositiva, e aqui virou uma exposição pura. Uma folha antiga. É como se muita coisa tivesse sido negligenciada na defesa da nossa pátria. Até então não havíamos nos importado com isso, entregues como estávamos ao nosso trabalho. Mas os acontecimentos dos últimos tempos nos causam preocupações. Tem uma oficina de sapateiro na praça, em frente ao Palácio Imperial. Mal abro a porta no crepúsculo da manhã e já vejo ocupadas por homens armados as entradas de todas as ruas que confluem para cá. Mas não são soldados nossos, e sim nômades, vindos evidentemente do norte. De uma maneira incompreensível para mim, eles penetraram até a capital, que no entanto fica muito distante da fronteira. Seja como for, já estão aí. Parece que a cada manhã se tornam mais numerosos. Seguindo sua natureza, eles acampam a céu aberto, pois abominam as casas. Ocupam-se em afiar as espadas, aguçar as lanças e praticar exercícios a cavalo. Fizeram desta praça tranquila, mantida sempre escrupulosamente limpa, uma autêntica estribaria. É verdade que nós tentamos às vezes sair às pressas das nossas lojas para retirar pelo menos o grosso da sujeira, mas isso ocorre com uma frequência cada vez menor, pois o esforço é inútil e, além disso, corremos o perigo de cair sobre as patas dos cavalos selvagens e de ser feridos pelos chicotes. Com os nômades não se pode falar. Eles não conhecem a nossa língua. Na realidade, quase não têm um idioma próprio. Entendem-se entre si de um modo semelhante aos das gralhas. Queria falar rapidinho sobre isso. Gralha, em tcheco, é Kafka. A gralha está tanto com o ato de gralhar dos pássaros quanto o pássaro, né? A gralha. Então, entendem-se entre si de um modo semelhante ao das gralhas, ou das grávidas também, que se entendem só pelo olhar. Ouve-se sem cessar esse grito de gralhas. Para eles, nossa maneira de viver, nossas instituições são tão incompreensíveis quanto indiferentes. Consequentemente, recusam qualquer linguagem de sinais. Você pode deslocar as mandíbulas e destroncar as mãos, que eles não compreendem nem nunca irão compreender. Muitas vezes fazem caretas, mostram então o branco dos olhos e a baba desce pela boca. Mas com isso não querem dizer alguma coisa nem assustar ninguém. Fazem-no porque essa é a sua maneira de ser. Aquilo de que precisam, eles pegam. Não se pode afirmar que empreguem a violência. Ante a sua intervenção, as pessoas se põem de lado e deixam tudo para eles. Também das minhas provisões eles levaram uma boa parte, mas não posso me queixar,
quando vejo, por exemplo, o que acontece ao açougueiro em frente. Mal ele traz as suas mercadorias, tudo já foi tirado e engolido pelos nômades. Os cavalos deles também comem carne. Muitas vezes um cavaleiro fica ao lado de seu cavalo e os dois se alimentam da mesma posta de carne, cada qual por sua extremidade. O açougueiro é medroso e não ousa acabar com o fornecimento, mas nós entendemos o que se passa. Recolhemos o dinheiro e o ajudamos. Se os nômades não recebem carne, quem é que sabe o que lhes ocorreria fazer? De qualquer maneira, quem é que sabe o que lhes vai ocorrer, ainda que recebam carne diariamente? Não faz muito, o açougueiro pensou que podia, ao menos, se poupar do esforço do abate, e uma manhã trouxe um boi vivo. Isso não deve se repetir. Fiquei bem 1 hora estendido no fundo da oficina, com todas as roupas cobertas e almofadas empilhadas em cima de mim, para não ouvir os mugidos do boi, que os nômades atacavam de todos os lados para arrancar com os dentes pedaços de sua carne quente. Quando me atrevi a sair, já fazia silêncio há muito. Como bêbados em torno de um barril de vinho, eles estavam deitados mortos de cansado em torno dos restos do boi. Justamente nessa época acreditei ter visto o imperador em pessoa, numa janela do palácio. Em geral, ele nunca vem a esses aposentos externos, vive sempre no mais interno dos jardins, mas dessa vez, pelo menos assim me pareceu, ele estava em pé junto a uma das janelas, olhando de cabeça abaixo o movimento distante do seu castelo. O que irá acontecer? Todos nós nos perguntamos. Quanto tempo vamos suportar esse peso e tormento? O palácio imperial atraiu os nômades, mas não é capaz de expulsá-los. Os portões permanecem fechados. A guarda que antes entrava e saía marchando festivamente mantém-se atrás das janelas gradeadas. A nós, artesãos e comerciantes, foi confiada a salvação da pátria, mas não estamos à altura de uma tarefa dessas, nem jamais nos vangloriamos de estar. É um equívoco e por causa dele vamos nos arruinar. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro, ao meu ver, com Kafka, é claro, né, para dar aderência e consistência a tudo isso que a gente veio conversando, pensando, fabulando, confabulando, hesitando, repensando, né? Isso tudo foi nos atravessando aqui. E eu queria, né, desde já agradecer. Infelizmente a gente teve esse imprevisto aqui da internet. Na verdade, desde ontem a gente está com problemas aqui na internet, aqui em Barreiras. E, enfim, eu resolvi tentar fazer a live, mas a internet ainda estava oscilando muito. E aí eu não queria esperar também aquilo que precisa ser efetuado. Eu não queria esperar mais uma semana, eu sei que teria até essa possibilidade, mas é um processo que eu preciso fechar, digamos assim, e abrir outros processos. Então eu resolvi gravar, mas eu queria, de antemão, se for o caso, assim, da gente fazer o seguinte, já que a gente já está dividindo a aula em vários pedaços, esse já é o segundo. Eu queria que, se for o caso, vocês podem deixar perguntas, comentários. Eu já vou colocar a live já no YouTube. E aí, em algum momento, eu posso responder as perguntas. Dependendo do caso, eu posso gravar um outro vídeo só para responder as perguntas. Mas, de antemão, eu queria agradecer a participação, a atenção, o carinho de vocês, né? Algumas pessoas já me mandaram, né, um feedback. Fiquem à vontade também para se colocar, dizer, né, o que vocês acharam. A gente tem outros canais, ou aqui no próprio vídeo ou em outros lugares. Eu fico feliz que esse curso tenha servido para algumas pessoas. Na verdade, eu penso sempre nos cursos para mim, digamos assim,
não é bem um egoísmo, isso é um cuidado de si que envolve um cuidado com o outro, mas eu faço os cursos pensando na minha alegria, na minha satisfação, mas também é um júbilo, é um contentamento saber que isso toca outras pessoas e que elas acabam fazendo um bom proveito desses pensamentos, dessas ideias. E aqui em especial, nesse processo, nesse ciclo que se encerra, mas que levam a outros, né? Tem a ver com o próprio Kafka, com a literatura do Kafka, com a potência nômade de pensamento revolucionário, né? De um devir revolucionário que o Kafka nos apresentou, né? Essa grande saúde de um escritor. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço e, enfim, eu estou triste, eu queria muito interagir com vocês, mas eu aguardo, se vocês assim o quiserem, comentários, perguntas nesse vídeo aqui, ou por e-mail, e eu acho um jeito de responder. Se vocês realmente quiserem, eu acho um jeito para a gente não ficar sem essa interação. Ok? Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Espero que vocês possam fazer um bom uso do que vocês estão vivendo. Leiam, releiam Kafka. A literatura é realmente uma potência de vida, de ampliação, de percepção, de sensações. Então, mergulhem, né, nessa fonte inesgotável do pensamento, aqui no caso da literatura, da filosofia também. E em breve a gente se encontra, acredito que em breve mesmo teremos novidades, né? Já tenho uma ideia para o próximo curso, e aí eu tenho alguns canais aqui no YouTube e pelo próprio e-mail, eu tenho essa possibilidade de fazer essa divulgação e de fazer esse convite para vocês para o próximo curso. Mas eu queria definitivamente agradecer pela participação e pela atenção de vocês e pelas palavras, por ter possibilitado esse plano dos afetos mais leves, mais sutis, mais suaves, que são plenos de força, né? A força da vida. É isso, gente. Até breve e abraços a todas e a todos.